Minha amiga, meu amigo, que bom. Sou o Paulinho Boa Pessoa. A mão está estendida, o coração está aberto e você sabe que pode me chamar de amigo. Ó, terceiro capítulo de Tudo por Amor. Uma mãe que doa a sua própria filha, o faz com a intenção de salvar a vida dela. O que você acha? Uma história que está mexendo com a nossa audiência e gerando muito debate, muitos comentários, e eu quero que você também dê a sua opinião. E outra coisa que está dando o que falar nessa história são as duas canções que nós criamos para essa história. Hoje, a pedidos, eu vou colocar no finalzinho as duas músicas de novo. A pessoa falou: Paulinho, você colocou no segundo capítulo, você colocou uma música só. Hoje, que é o terceiro capítulo, coloque as duas músicas. Perfeito, então eu vou colocar hoje as duas canções. Porque agora a gente está criando as músicas das histórias. Tem gente que está escrevendo as histórias e pedindo: Paulinho, cria uma música para essa história, eu quero levar para a pessoa. E isso surgiu, acabou fazendo com que surgisse uma ideia para a nossa equipe de produção, que nós queremos fazer uma música para você. Se você quiser uma música para você, exclusiva, ou se queira dedicar essa música para uma pessoa que vai fazer aniversário. Ô Paulinho, a minha mãezinha vai fazer aniversário tal dia, queria que você fizesse uma música para ela, para o meu pai, para o meu marido, para o meu namorado, para minha paquera, para o meu ex-amor. Você pede e a gente faz a música. Só que você me mande características da pessoa, aquelas informações que precisam constar da letra desta música. Entendeu? Aí você me manda essas características pelo nosso WhatsApp, cujo número de São Paulo é 0 operadora 11 95133 6677. 95133 6677. Qualquer dúvida com relação a esse WhatsApp, ele está à esquerda da thumbnail. Quando você olha para a capinha do vídeo, a miniatura, à esquerda você vê lá o telefone que é o WhatsApp. E por ali você manda as características da pessoa. Lembrando que esse WhatsApp também é a chavinha do Pix aqui do nosso canal. Aí você ajuda com R$50, manda R$50, que é a produção. A produção diz que é o custo dela com relação a criar essa música para você. Tá bom? Isso, obviamente, se você assim decidir. Perfeito? Estou esperando. Gente, atenção. Se inscreva no canal. É muito importante, acione o sininho para ser comunicada a cada entrada de nova história. E todos os dias a gente publica, todo santo dia a gente publica história aqui. Esse canal talvez seja o canal mais ativo do YouTube, hein? O nosso canal talvez seja, se não for o mais ativo, não tenho essa condição de afirmar, mas então é um dos mais, porque é um canal que todo dia ele é movimentado por novo conteúdo, viu? Todo dia. Então você seja membro desse canal, dá uma força pra gente, será muito importante. Posso esperar? Que bom. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o terceiro capítulo de Tudo por Amor, aqui no canal, acabou de começar. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, eu e a Marta, nós estávamos conversando. A conversa era franca. Era tão franca de um modo que eu jamais havia me aberto assim com qualquer pessoa do mundo. Impressionante. Eu mesma não acreditava. Como é que eu estava encontrando tanta inspiração para dizer coisas que estavam caladas havia pouco mais de 50 anos? Por quê?
Talvez o elevador, porque parou, porque estava escuro e aquilo tenha me encorajado. Não havia um outro motivo. E esse outro motivo, daqui a pouquinho eu quero revelar para vocês. Vocês saberão exatamente o porquê que eu estava falando daquele jeito com ela. Me abrindo e contando detalhes da minha vida que eu nunca havia aberto para ninguém. Nunca tinha aberto para ninguém. Eu já tinha contado tanto, a conversa havia se alongado. Ainda bem que a filhinha dela estava na escola e em tempo integral. O marido estava no trabalho. Eu não tinha ninguém com quem me preocupar mais. Era sexta-feira e ela também estava por minha conta. Duas mulheres que estavam ali conversando uma com a outra, e houve um momento que eu fiquei assim de pé para dar uma espiada na chuva que caía lá fora. A Marta se levantou, segurou a minha mão, como quem tem medo que a história terminasse antes da hora. Sabe, a conversa estava fluida. E a Marta temia que acabasse fora da hora. O silêncio da sala pesava, só quebrado pelo tic-tac do relógio pendurado na parede. A chuvinha lá fora era bem fraquinha. O céu encoberto, um cinza manso, desses que fazem a gente querer lembrar. A gente já tinha até esquecido do elevador quebrado. Ela tocou no assunto. Dona Rosana, desculpe aqui a história da senhora de emocionar. A senhora me falou dos seus 2 filhos, né? Eles nasceram aqui? Eu assenti respirando fundo. Pois tive sim 2 meninos. O Vitor, 34 anos, e o Adriano, 32. E eles moram muito longe daqui? Não tão distante. Mas virão no domingo. Contei para ela que o Vitor casou-se até que cedo. Vivia dizendo que eu sou teimosa por ter escolhido morar sozinha. Adriano, o mais novo, com 32 anos, casado também. Ele me deu o Ravi e o Gael como netos. Eu sorri sem perceber. Eles enchem a minha casa de barulho, sabe, Marta? E de vida. Sabe, eu devia me sentir completa. Eu tenho uma família boa, gente de bem, uma casa cheia de lembrança. Mas sabe, Marta, dentro de mim sempre teve um cômodo fechado. Uma porta que eu não conseguia abrir. A Marta baixou a cabeça emocionada. A senhora ainda pensa nela, né? Todo dia, Marta. E a cada vez que eu vejo um dos meninos sorrir, eu imagino como seria o sorriso dela. Cada vez que eu ouço o barulho das panelas, me lembro do restaurante, do dia que eu vi a minha filha pela última vez. Eu tenho certeza absoluta que era ela. E me arrependo tanto de naquele dia não ter tomado uma atitude. Foi quando eu a vi pela última vez. Ela estava com seus 2 aninhos. Fez-se depois disso, Paulinho, um silêncio bonito, desses que não precisam de palavras. E depois ela perguntou, quase sussurrando: Dona Rosana, e o seu Jeremias? O seu marido? A senhora nunca... Eu sei, Marta, que você vai falar. Eu nunca contei para ele. Meus olhos se encheram de água. Não, eu nunca contei. Aí fiquei um tempo calado, olhando para a parede, porque esse assunto sempre me sensibiliza muito. E eu retomei. O Jeremias, o meu marido, ele foi o amor da minha vida, Marta. Homem simples, de palavra, de coração grande.
A gente teve o que eu vou chamar de uma vida feliz, dentro do que a felicidade cabe em gente que traz peso. Jeremias tinha um costume de me chamar de Dona Moça. Foi assim que ele me chamou pela primeira vez, eu não sei se você se lembra, eu falei aqui com você. Me chamava de Dona Moça, eu sei lá por quê. Mas um dia, o destino resolveu encerrar o capítulo dele. A voz falhou, mas eu continuei. Foi um derrame, sabe, Marta? Aconteceu numa manhã de sábado. Ele estava sentado à mesa tomando café. De repente eu vi o corpo dele tombar devagar, como se o tempo tivesse cansado dele. Ele tombou assim, eu achei que fosse uma brincadeira. Eu estava na cozinha, eu até falei, brincando com o quê, Gerê? Era assim que eu o chamava. Esperei que ele respondesse, Dona Moça, para de coisa, mas não veio resposta nenhuma. Nessa hora eu contando para ela, sabe, Paulinho, eu fechei os olhos e vi a cena outra vez. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas era um derrame. Aí eu corri, no dia eu chamei o seu Pedro, o zelador. Foi ele e outros que me ajudaram a socorrer o Jeremias. Ele foi conduzido ao hospital. Ele ficou 12 dias numa UTI, cheios de fios, aparelhos. Eu passava o dia lá segurando a mão dele, esperando que ele abrisse os olhos. Inclusive, o meu marido, ele nasceu no dia 26 de fevereiro. É o dia do aniversário dele. E exatamente nesse dia, era o terceiro dia que ele estava na UTI do hospital. E eu sabia que ele se chamava Jeremias porque ele nasceu a 26 de fevereiro. E o que tem a ver, dona Rosana? O que tem a ver o 26 de fevereiro com Jeremias? Pois é, a mãe do meu marido, a sogra que eu não conheci, ela era muito devota de um santo chamado São Jeremias da Valáquia. Não, só me desculpe, esse santo eu nunca ouvi falar. É São Jeremias da Valáquia. O dia desse São Jeremias da Valáquia é 26 de fevereiro, o dia que ele nasceu. E a mãe deu nome para o meu marido de Jeremias em homenagem ao santo. Só que até aí, eu só sabia dessa história, sabe, Marta? E aquilo estava no meu coração. E eu me arrependi amargamente quando eu vi que o meu marido estava numa UTI inconsciente, devido ao AVC sofrido. E eu me arrependi amargamente de não ter contado para ele sobre a filha que eu tive, a filha que eu havia dado. Meu Deus, eu tive tanta oportunidade e tanta chance na vida de me abrir com meu marido. E como aquele dia era 26 de fevereiro e ele estava fazendo aniversário, eu falei, peraí, eu vou pesquisar quem é São Jeremias de Valáquia. E eu pesquisei. E quando eu abri a imagem de São Jeremias de Valáquia, poxa, Marta, foi aí que eu chorei, porque sabe como é que é a imagem de São Jeremias de Valáquia? Ele é um caputino que está segurando no colo, na imagem assim, ele está segurando no colo Nossa Senhora, e Nossa Senhora está com o menino Jesus nos braços. Ou seja, a mãe do Jeremias deu esse nome a ele porque ele foi o filho único dela. Porque São Jeremias de Valáquia, ele era o protetor das mães com o filho. Ó, a imagem é essa. Eu até comprei uma imagem, eu vou te mostrar, está lá no meu apartamento. É um caputino
segurando assim no colo Nossa Senhora, e no colo de Nossa Senhora está um menino Jesus. Deu para entender? Então é ele protegendo uma mãe com um filho. E a mãe do Jeremias deu esse nome a ele em homenagem. Olha, e quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, não, eu vou contar para ele. Aí eu fui lá no hospital. Aliás, eu ia nas visitas a ele, eu levava sempre um terço, eu rezava, eu pedia a Deus só mais uma chance para tê-lo de volta, para contar para ele a verdade, sabe? Mas nesse dia que eu descobri o porquê, eu já sabia que era em homenagem a um santo, mas eu não conhecia São Jeremias de Valá, que eu não tive... Eu até sabia que era o nome bíblico Jeremias, mas eu não sabia exatamente assim da história desse santo. Aí quando eu soube, eu fui lá com o objetivo de falar para ele. Eu queria que ele soubesse. Mas não tinha condição, Marta, ele estava inconsciente, em coma. Então eu fiquei com a esperança de que ele melhorasse para poder me ouvir. E aí eu fui deixando o tempo passar para que ele melhorasse. Até que nós chegamos ao 12º dia da UTI. Eu fui de novo, todo dia. Aí no 12º dia de UTI, eu conversei com uma enfermeira e eu me abri com ela. Falei, olha, eu tenho uma coisa muito importante para falar para o meu marido. E eu não queria que ele morresse sem que eu dissesse. Fala a verdade para mim. Ele vai... Você acha que meu marido vai se recuperar? Aí a enfermeira falou para mim assim, eu não posso dizer isso para a senhora, quem tem que dizer são os médicos. Eu falei, eu sei, mas qual a tua experiência? Se eu fosse a tua irmã, por favor, seja honesta comigo. Falou, olha, a senhora não fala que para ninguém que eu falei isso para a senhora? Não, eu não falo para ninguém. O nome da senhora é Dona Rosana, né? Sim, Dona Rosana. Dona Rosana, se a senhora não disser para ninguém, eu vou falar para a senhora. Mas ele não vai se recuperar. Aí eu fui lá, Marta, meu marido inconsciente, e eu comecei a contar para ele, mas ele estava inconsciente. E por incrível que possa parecer, quando eu terminei de falar, essa mesma enfermeira com outras correram até lá, por indicativos daquela aparelhagem toda ligada nele. E essa enfermeira me olhou e disse, fez assim com a cabeça negativamente. E eu tinha entendido. Meu marido havia acabado de falecer. Sabe, Paulinho, foi nessa hora que a Marta se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Senhora... Então a senhora falou, Dona Rosana. Eu tentei. Mas ele estava inconsciente. A senhora que pensa. A senhora que pensa. Tanto é que ele faleceu depois. Então a senhora falou. Eu não sei. Falei, mas ele não podia reagir. Ele estava inconsciente. Sabe, Paulinho, aquela lembrança também me rasgou. Eu contei para ela os detalhes todos. Depois os médicos vieram correndo, aquela correria. Aí o silêncio da sala, lá da casa da minha amiga Marta pesou de novo. Marta secava as lágrimas e apertava os lábios. Depois disso, continuei eu, o segredo ficou em mim feito pedra.
Olha, o Vitor não sabe, meu filho. Adriano, o meu filho, não sabe. As noras não sabem. Ninguém sabe. Nessa hora, Paulinho, eu me inclinei assim um pouco para frente. Os únicos que sabiam era a dona Hilda, lá do restaurante em Curitiba. E o garçom, você se lembra? O José Luiz. Mas nunca mais eu tive contato com eles. Nunca mais eu tive contato com eles. Sorri com tristeza. Ô, dona Rosana, mas diga uma coisa para mim. A senhora nunca falou isso para ninguém. Eu sou praticamente uma desconhecida para a senhora. Eu estou morando aqui no prédio faz 42 dias. Por quê? Desculpa, vou fazer essa pergunta para a senhora, tá? Eu estou amando esse contato. Eu acho que tudo é programado por Deus. Mas por que a senhora me escolheu para falar isso? Para contar uma história tão sua, tão íntima. Nossa, que pergunta difícil que fez a Marta. Eu ajeitei assim o lenço no colo, as minhas sacolinhas plásticas estavam todas me esperando, as do mercado. Eu contei para ela. Faz umas 4 semanas, Marta, que eu vi você passar na parte térrea aqui do prédio. Você estava com a tua filhinha, a Cátia. Aí eu perguntei pro Raimundo, é moradora nova, né, Raimundo? Ele comentou que havia uma nova moradora do 4º andar. Bacana, moça. Sabe o nome dela? E aí o Raimundo me falou, é Marta. O nome dela é Marta, dona Rosana. E quando ele falou esse nome, algo dentro de mim se abriu. A Marta nessa hora levou a mão ao peito. Marta, sim. Pode falar, dona Rosana, tô ligado. É que você levou a mão ao peito. Falou, não, tô querendo entender. Eu vou dizer. É que o nome Marta foi o nome que eu dei. Foi o nome que eu dei pra minha filha. Não. Para com isso, dona Rosana. É sério. Eu dei pra ela o nome de Marta. Meu Deus. Sussurrou ela com a voz falhando. A senhora a chamou de Marta? Sim, eu dei pra ela o nome de Marta. Eu registrei ela no meu nome. Mas nem o registro dela eu tenho mais. Mas o nome dela era Marta. E é impressionante que depois eu acabei encontrando outras Martas, mas não próximas a mim. Eu ouvia falar Marta, não sei do que, aquilo mexia comigo. E de repente no meu prédio morando uma Marta. E aí eu entro no elevador com você, com aquela vontade de... Eu ia tocar no assunto, mas o elevador quebrou. O elevador parou. Ficou tudo escuro. Falei, tô aqui. Veio a inspiração. E eu te contei. Quer dizer, eu ainda tô te contando. Eu não sei, sabe, se os pais adotivos dela mantiveram o nome. Eu tenho certeza que não, né?
Aquele dia no restaurante ninguém falou? Não. Ninguém falou. A sala da casa da Marta ficou pequena, nós duas ali paradas, uma olhando para a outra, o ar pesado, a emoção. Então Marta chorou de soluçar e eu junto, nós nos abraçamos como se fôssemos naquela hora mãe e filha. Não de sangue, mas de alma. E quando o choro cedeu, ela ainda tremia. Dona Rosana, eu preciso contar uma coisa. Eu fiz que sim com os olhos. Eu já disse para a senhora, eu também sou filha adotiva. Fiquei muda. Ela respirou fundo. Eu fui adotada quando eu era bebê. Meus pais adotivos eram pessoas maravilhosas. Já tinham idade quando me buscaram no orfanato. Quantos anos eles tinham? Eu perguntei, ainda atordoada. Meu pai tinha uns 55 anos. A minha mãe, 52. Eles lutaram a vida inteira para terem um filho, uma filha. Eles não conseguiram. Tiveram pets, cachorro, gato. Mas queriam mais do que isso ainda. Uma criança. E eles me adotaram e me criaram com muito amor, Dona Rosana. Com todo cuidado. Mas o tempo foi cruel. Papai morreu quando eu tinha 27 anos, de câncer. Câncer no esôfago. A minha mãe partiu 2 anos depois. Vítima também de câncer. O dela foi no fígado. Eu tinha 29 anos. Quer dizer que a tua idade hoje é... A minha idade hoje, por incrível que pareça, é a idade do teu filho mais velho, 34. Ela respondeu limpando as lágrimas. Eu tenho a mesma idade do seu filho mais velho. Sei. Marta... Não podia ser tanta coincidência assim. Mas por quê? Porque num determinado momento, quando eu soube que o seu nome era Marta, chegou a passar pela minha cabeça, mas não batia a idade, você é tão nova, né? A minha filha teria hoje 51 anos. Mas eu cheguei a pensar. Já pensou? Você está entendendo o que eu estou falando, Marta? Eu cheguei a pensar que talvez pudesse ser você, a minha filha. Ela sorriu entre lágrimas e disse a mim: sabe, Dona Rosana, ouvindo a senhora, eu estou me sentindo parte da sua história. Eu sempre quis entender o lado da mãe doadora. Porque eu não conseguia entender porque que a minha mãe... Só me perdoa, tá? Só me perdoa porque eu estou chorando. Eu não conseguia entender porque a minha mãe me deixou num orfanato. E conversando com a senhora hoje, eu estou conseguindo entender o lado da minha mãe. Porque eu tinha raiva da minha mãe. Em alguns momentos eu achei que até que eu tivesse ódio da minha mãe, sabe? Marta, eu toquei o rosto dela como quem abençoa. Eu alisei a face dela. E eu disse para ela: eu ouvindo você, eu me sinto menos sozinha agora, Marta. Porque, veja, a senhora acha, Dona Rosana, que eu estou fazendo um bem para a senhora, mas a senhora está fazendo um bem muito maior para mim. Dá para entender? Dá. Nós nos abraçamos de novo. E quando o abraço acabou, ela me olhou firme e decidida. A senhora quer tentar encontrar a sua filha? Marta de Deus, mas
Como? Se a gente parar para pensar, não tá tão difícil assim. Ó, Curitiba tem internet. Vamos tentar? Posso ajudar? Eu vou ajudar a senhora a procurar a sua filha. Eu fiquei olhando para ela com o coração disparado. Era como se Deus tivesse mandado de volta o eco do amor que um dia eu entreguei. Ali, naquela sala, com o relógio marcando quase... Já? Eu tô aqui na tua casa até agora. Ó, minha filha tá em escola em tempo integral, tá bem cuidada, meu marido tá trabalhando. A senhora, se tiver com fome, quer saber de uma coisa? Vamos comer alguma coisa? Quando essa conversa findou-se, eu e a Marta, a gente se deu um abraço que parecia não ter fim. Um abraço muito gostoso. A Marta respirou fundo, limpou o rosto com o lenço e falou: Dona Rosana, a senhora precisa encontrar sua filha. O Marta, eu já nem sei se ainda existe caminho para isso. Será? O tempo apaga as pegadas, mas o tempo também guarda. Ele não apaga tudo, Dona Rosana. Às vezes, ele só esconde o que precisa ser achado na hora certa. Havia um brilho diferente no olhar dela, Marta, uma mistura de coragem e ternura. Eu balancei a cabeça, cansada, mas tocada. E por onde que a gente começa isso, Marta? Pela fé. Ela me respondeu sem pensar. E... deixe comigo, eu vou ajudar a senhora. Eu quero ir lá no cartório que a senhora registrou essa menina. Sempre tem lá um papel, lá tem vestígios desse documento. Nós vamos começar. E foi ali que ela interrompeu a conversa com essa promessa que ficou no ar e foi cuidar de alguma coisa para a gente comer. Meu Deus do céu, eu fiquei lá há tanto tempo que quando eu voltei para o meu apartamento naquela sexta-feira, gente, vocês não vão acreditar, já era noite. Já era de noite quando eu voltei para o apartamento. Já no dia seguinte, e nos dias que se seguiram, a Marta e eu passamos a nos ver quase todos os dias. De manhã eu cuidava da minha casa, fazia meu café, e à tarde ela aparecia sempre sorrindo, com aquele mesmo entusiasmo de quem acredita, e chegava com pastas, com folhas impressas e anotações. Ela estava pesquisando em abrigos que funcionavam em Curitiba naquela época. Ela dizia sempre abrindo o computador dela, um notebook. E eles ainda existem? Eu perguntava desconfiado. Alguns sim, mudaram de nome, mas tem muita coisa digitalizada. A palavra digitalizada para mim era uma palavra que eu nem sabia, na verdade, assim, o que significava. Mas era tão familiarizada a isso. E foi a partir dali que eu não me senti mais sozinha. Eu tinha agora uma aliada que estava me ajudando numa busca que eu acreditava que eu nunca teria sucesso. Qual era a busca? A minha filha Marta.
51 anos depois. Será? Será que eu vou encontrar? O que você acha? Você só não pode perder o capítulo que encerra essa minha história e que será apresentado aqui amanhã às 9 horas da manhã. Imperdível. Você não pode perder o capítulo que encerra essa história. Eu lembro do frio daquela madrugada, você no meu colo, a vida tão pesada. Não tinha teto, nem pão, nem destino, mas tinha em mim um amor divino. Te vi chorar de fome, minha criança, e o céu pareceu tão longe, sem esperança. Eu pedi força, pedi compaixão, mas o mundo é duro pra quem tem só o coração. E quando eu vi que ia te perder pra dor, entreguei meus braços, mas guardei meu amor. Foi por amor que eu deixei você partir, pra te ver crescer, pra te ver sorrir. Eu morri por dentro, mas te dei o sol, te dei um caminho, te fiz farol. Foi por amor, não foi abandono não, foi por te querer feliz em outra mão. Se um dia lembrar do meu olhar, por favor, entenda, cria minha. Foi por amor. O tempo passou, mas não levou saudade. Te penso em silêncio, sem ter maldade. Às vezes escuto uma risada no vento e sinto teu cheiro no pensamento. O berço vazio virou oração, o leite secou, mas não perdão. E cada noite ao olhar pro luar, eu peço a Deus pra te abençoar. Não quero aplauso nem compaixão, só que entenda a razão do meu coração. Foi por amor que eu deixei você partir, pra te ver crescer, pra te ver sorrir. Eu morri por dentro, mas te dei o sol, te dei um caminho, te fiz farol. Foi por amor, não foi abandono não, foi por te querer feliz em outra mão. Se um dia lembrar do meu olhar, por favor, entenda, cria minha. Foi por amor. Se o destino me der outro amanhecer, eu só queria poder te dizer: foi por amor, meu pedaço de mim, te deixei livre pra ter um fim. Se um dia a vida te fizer chorar, lembra de mim pra te consolar. Foi por amor, meu maior pecado, te doar foi o gesto mais sagrado. E se um dia o céu nos reunir, por favor, me chama de mãe, entende, meu amor. Foi por amor. Eu lembro do frio daquela madrugada,
Você no meu colo, a vida tão pesada. Não tinha teto, nem pão, nem destino, mas tinha em mim um amor divino. Te vi chorar de fome, minha criança, e o céu pareceu tão longe, sem esperança. Eu pedi força, pedi compaixão, mas o mundo é duro pra quem tem só o coração. E quando eu vi que ia te perder pra dor, entreguei meus braços, mas guardei meu amor. Foi por amor que eu deixei você partir, pra te ver crescer, pra te ver sorrir. Eu morri por dentro, mas te dei o sol, te dei um caminho, te fiz farol. Foi por amor, não foi abandono não, foi por te querer, feliz em outra mão. Se um dia lembrar do meu olhar, por favor, entenda, cria minha. Foi por amor. O tempo passou, mas não levou saudade. Te penso em silêncio, sem ter maldade. Às vezes escuto uma risada no vento e sinto teu cheiro no pensamento. O berço vazio virou oração, o leite secou, mas não o perdão. E cada noite, ao olhar pro luar, eu peço a Deus pra te abençoar. Não quero aplauso, nem compaixão, só que entenda a razão do meu coração. Foi por amor que eu deixei você partir, pra te ver crescer, pra te ver sorrir. Eu morri por dentro, mas te dei o sol, te dei um caminho, te fiz farol. Foi por amor, não foi abandono não, foi por te querer, feliz em outra mão. Se um dia lembrar do meu olhar, por favor, entenda, cria minha. Foi por amor. Se o destino me der outro amanhecer, eu só queria poder te dizer: foi por amor, meu pedaço de mim, te deixei livre pra ter um fim. Se um dia a vida te fizer chorar, lembra de mim pra te consolar. Foi por amor, meu maior pecado, te doar foi o gesto mais sagrado. E se um dia o céu nos reunir, por favor, me chama de mãe e entende meu amor. Foi por amor. Foi por amor.